E a gente fala agora sobre, claro, a Covid-19, um estudo da Fiocruz que mostra que crianças têm menos chances de passar o vírus da Covid adiante. O estudo foi coordenado, então, pela Fiocruz, mostrou que crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus a adultos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com Marcos Safadi, infectologista e pediatra. Boa tarde, doutor Marcos. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, doutor Marco. Justamente esse estudo, que foi coordenado pela Fiocruz, fala justamente num ponto de interrogação desde o início da pandemia, que é a questão das crianças. O que esse novo estudo da Fiocruz revela, doutor? Eu acho que esse é um ponto que tem sido realmente alvo de muito debate, né? É importante que acumulamos uma série de conhecimentos ao longo desse mais de um ano da pandemia. Temos, vamos dizer, atuado, né, muito próximos a esses casos de Covid-19 em crianças, e a gente pode afirmar, depois desse um ano e meio, eu acho que esse é um estudo que corrobora, né, que vem de encontro àquilo que nós sempre, vamos dizer, destacamos em relação à Covid-19 nas crianças. Há casos graves, há hospitalizações, mas de uma forma geral, a chance de que crianças façam essas formas mais graves, ela ocorre numa frequência muito menor, desproporcionalmente menor que aquela verificada em adultos. E isso continua de forma consistente. Isso é algo que não mudou desde o início da pandemia. Um outro aspecto que a gente tem discutido bastante é esse aspecto da transmissão. Então, ao contrário do que se discutia no início, onde a gente supunha que talvez a Covid-19 se comportasse como a influenza, né, a gripe, como a bronquiolite, que é a doença dos bebezinhos, ou seja, que as crianças tivessem um papel relevante na transmissão, importante na disseminação do vírus na comunidade. O que nós aprendemos ao longo desse mais de um ano é que crianças transmitem sim o vírus, como qualquer um que se infecta. Entretanto, as crianças não são os principais vetores de transmissão do vírus na comunidade. E esse estudo, ele é importante, porque ele é um estudo brasileiro, né? Porque muitos questionavam esses dados, porque diziam que eram estudos feitos em outros locais do mundo. Esse estudo foi feito aqui e foi conduzido no Rio de Janeiro, né? E nas favelas do Rio de Janeiro. Então, eu acho com muita propriedade, né, alguns aspectos desta doença. E corrobora esse conceito, destacando que crianças podem sim transmitir o vírus, mas, de maneira geral, quando ocorrem essas infecções numa família, o primeiro a adquirir a infecção e transmitir é o adulto para a criança, e mais raramente a criança para o adulto. E é importante também a gente destacar, doutor Marco, justamente esse estudo da Fiocruz, ele não mediu, ele foi feito em um período do ano passado, ele não mediu com relação às novas variantes. Mas pensando por essa lógica que o senhor nos apresentou agora, com relação às novas variantes, essa relação criança-adulto-transmissão se manteria a mesma ou não? É preciso ver os resultados de outras pesquisas com relação a elas. Excelente pergunta, né? Muito perspicaz a tua análise, é exatamente isso. Esse é um estudo que foi conduzido no ano passado, né? Ocasião em que ainda não circulava, por exemplo, a variante P1, que é a que tem sido protagonista da circulação do vírus nesse momento. E o que eu posso dizer a você, apenas a minha opinião. Sim. Então, não há dados ainda que nos permitam dizer se, com esta nova variante, houve uma mudança nesse aspecto. Então, a ciência nos sugere sempre cautela na hora de assumir determinadas verdades. Então, eu não vou me furtar de dar a minha opinião, mas destacando que é só a minha opinião. Ainda não temos dados suficientes para responder essa pergunta. Então, é importante que se mantenha o segmento, vamos dizer, dessa análise, para que a gente possa ter dados gerados na vigência dessa nova variante, para ver se esse cenário se mantém. Minha opinião, eu entendo que variantes que sejam mais transmissíveis, né, elas serão mais transmissíveis em todos os grupos etários. Então, eu acredito que continuaríamos tendo
vamos dizer, os adultos como mais relevantes na transmissão, mesmo num cenário de novas variantes. Mas, de novo, essa é só a minha opinião. Precisamos documentar isso através de estudos para que tenhamos clareza e consistência nessas afirmações. E aqui na Rede Alesp, nós gostamos, claro, de ouvir os infectologistas, porque são os especialistas para falar sobre essa questão de disseminação do vírus. E a gente gosta também quando tem médico, infecto e pediatra, porque eu imagino que lá no WhatsApp os pais desesperados nesse momento, volta para a escola, não volta, não. Cada hora é um pai perguntando para o senhor também sobre essa questão e por isso que se torna ainda mais essencial para a gente, não é, doutor? Falando justamente sobre essa volta ou não, nós temos o ensino, não é híbrido nesse momento, online, algumas pessoas voltam ao presencial. Hoje, também na sua opinião e aquilo que o senhor recomenda aos seus pacientes, voltem tranquilos tranquilos e com cuidados, não voltem ao presencial. Vamos lá, né? Acho que esse é um tema muito importante, a gente poderia passar a nossa tarde aqui discutindo esse aspecto. É de fato um tema de muita controvérsia e não há verdades absolutas e não há caminhos isentos de risco. Então, eu não posso, de forma alguma, dizer para um pai que esta ou aquela opção é tranquila ou é isenta de riscos. Qualquer que seja, vamos dizer, a opção tomada, claro que numa catástrofe que é essa pandemia, essa emergência sanitária, nós sempre temos riscos, mas é importante considerar alguns aspectos. Júlio, vamos lá. Eu acho que o fechamento das escolas trouxe danos inequívocos à nossa população. Danos cognitivos, isso vai demorar muito para as crianças resgatarem a perda que elas tiveram, né, no aprendizado. Danos do ponto de vista de saúde mental, danos físicos, porque são crianças que muitas vezes ficam sob risco dentro do lar, de violência, etc. Então, não há nenhuma dúvida que o fechamento das escolas é muito dramático e numa população como a nossa, que é uma população que está muito longe de ter internet disponível, computadores, o pai ao lado para auxiliar no estudo, isso é ainda mais dramático e exacerba ainda mais as desigualdades, as injustiças sociais do nosso país. Então, resgatar o acesso das crianças às escolas, evitar a evasão escolar, que vai ser a nova catástrofe que a gente vai ter depois dessa pandemia, é muito importante. Mas, para fazer isso, temos que ter critérios, temos que ter protocolos sérios, protocolos seguidos nas escolas para que garantam, vamos dizer, que o acesso dessas crianças seja feito de forma segura, né? Então, mantendo todas aquelas medidas que temos discutido e que são importantes que sejam implementadas nas escolas para não colocar, vamos dizer, a nossa população em risco. E claro que há um determinado grupo de crianças que eventualmente sejam portadoras de situações de risco, morbidades, crianças que tenham doenças crônicas graves. Essas crianças a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis para protegê-las. Então, acredito que ainda não é o momento dessas crianças retornarem ao convívio escolar e a gente torce para que o cenário epidemiológico continue demonstrando, vamos dizer, uma tendência de queda. Isso também é muito importante para que a gente tenha uma possibilidade de retorno seguro, né, ao ambiente escolar. E isso é importante enfatizar nesse momento. A pandemia não acabou. Eu tenho ficado preocupado com o que eu tenho visto nas ruas nesses últimos dias. A população tem que entender, e infelizmente é uma mensagem que às vezes é chata, incomoda, mas eu acho que é nossa obrigação destacar isso. A pandemia não acabou. A proporção da população que ainda não foi infectada é muito alta. A vacinação ainda está seguindo de forma muito lenta para que a gente almeje, vamos dizer, uma proteção que até outros países já conseguiram. Então, olhar na televisão e ver que em Israel, no Reino Unido, já está todo mundo voltando às suas atividades, essa não é a nossa realidade aqui ainda.
temos que ter cautela, é importante continuar usando a máscara nas ruas, é importante evitar sair de casa se não for absolutamente importante, não é para ter aglomeração e é muito importante que a gente acelere o nosso programa de vacinação, que vai possibilitar que a gente retorne às nossas atividades, né, o mais rápido possível. E aproveitando esse gancho, né, sobre cobertura vacinal e vacinação, doutor Marco, justamente a coordenadora do estudo, vou pegar aqui direitinho, a Patrícia Brasil, que é chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica e Doenças Febris Agudas da Fiocruz, justamente, ela ressaltou justamente essa questão das escolas fechadas, o restante da economia aberta, mas, em contrapartida, a vacinação dos profissionais da educação é essencial justamente para esse momento de reabertura. Aproveitando esse início de análise que o senhor falou sobre a cobertura vacinal, que ainda está a passos lentos no Brasil, a gente tem a vacina da Pfizer começando a ser ministrada desde a última semana, né? Temos uma ideia que até o Ministério da Saúde disse de ampliação de chegadas de dose da Pfizer. Isso nos dá um horizonte melhor do que nós tínhamos no início do ano, né? A gente sabe o quanto é importante a Coronavac também para o Brasil e as outras que estão por vir, doutor. Sem dúvida, seu ponto é crucial. Eu acho que sim, existe um horizonte positivo, né? Nós temos aí, e a informação que eu tive é que o abastecimento com doses da Pfizer será feito de acordo com o planejado, ou seja, daqui para frente a gente tem exatamente semanalmente o acesso a essas doses, né? Ele virá aos poucos, mas virá de forma regular. Então, são 100 milhões de doses já contratadas, mais 100 que virão, então isso realmente vai ter um impacto muito positivo no nosso programa de imunização. Entendo que a estratégia do Ministério de ter estendido a segunda dose da primeira com a vacina da Pfizer é correta, porque ela permite que a gente alcance com mais rapidez um número maior de indivíduos com a primeira dose, ou seja, você antecipa a proteção para a nossa população, isso é democratizar o acesso à vacina, e já há dados do Reino Unido, da Escócia, do Canadá e de outros países que implementaram também essa estratégia e que mostraram que ela foi correta e exitosa, no sentido de que você antecipa a proteção para uma maior proporção da população, sem que haja um comprometimento relevante da performance da vacinação. Então, são dois passos que eu vi recentes e que considero que sejam muito importantes para, vamos dizer, otimizar o nosso programa de imunização a partir de agora. E, doutor, nós estamos falando de crianças, não é? Que é sempre peculiar as questões com as crianças. Uma outra questão que é sempre importante a gente reforçar e também tirar algumas dúvidas é com relação ao uso de máscara. Por exemplo, a partir de quantos anos a criança deve usar a máscara? Quando é bebê, até que ano? Porque é importante, porque a gente fica nessa apreensão das crianças de terem o vírus, transmitir, mas bebês ainda não têm a sua autonomia, né, com a máscara. Então, vamos dizer, a recomendação da Academia Americana de Pediatria, que é a mesma que a gente optou por utilizar aqui no Brasil e que me parece a mais sensata de todas, diz o seguinte, Júlia: abaixo de 2 anos de idade, as crianças não devem usar máscara, porque não há dados que permitam a gente entender que a máscara vai proteger essas crianças. Então, menores de 2 anos de idade, não utilizamos máscaras. Acima de 2 anos e até mais ou menos 4 a 6 anos, há crianças que conseguem utilizar a máscara e em situações em que elas estejam em ambientes de risco, a gente deve estimular, sim, o uso das máscaras nesse grupo. Eu lembro a você que o que eu tenho visto como pediatra, e eu tenho dito isso sempre, as crianças usam máscara melhor que os adultos. Sim. Boa parte das crianças. Às vezes estou no consultório, o pai e a mãe na minha frente, com a criança de 3, 4 anos no colo. Você fala, puxa, uma criança de 3, 4... A criança fica bonitinha com a máscara e o pai e a mãe, durante a consulta, arrancam, puxam, mexem, tiram da boca. Eles têm muito mais dificuldade do que as crianças. Então, as crianças estão, na realidade, nos ensinando a usar a máscara. Claro que há crianças nessa idade tenra, entre 2 e 6 anos,
que não toleram as máscaras, não usam, e aí não tem como a gente, vamos dizer, mudar esse cenário. Mas o uso das máscaras nas crianças tem sido uma surpresa agradável, elas têm utilizado, sim, utilizado de uma forma que entendo que pode oferecer benefícios na maior parte das vezes em que esse instrumento é utilizado. Nas acima de 6 anos, aí, de forma geral, o uso das máscaras vai vamos dizer, com uma aceitação positiva, né, nessas crianças. Perfeito, doutor Marco. Muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor aqui no Jornal da Rede Aleste. Sempre um prazer ouvi-lo. Sempre um prazer estar com vocês também, viu? Muito obrigado pelo convite e pelo trabalho que vocês sempre desempenham de uma informação correta. Parabéns a todos aí. Obrigada, doutor. Um ato solene.